Paz em Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é uma série de comentários e exposições sobre as lições da revista da Escola Bíblica Dominical da Igreja de Cristo no Brasil. Hoje, nós vamos tratar da primeira lição que tem como tema ética, valor e moral. Perfeito? Vamos começar, então, com a etimologia, ou seja, o estudo da origem, da palavra ética. Ética vem do grego etike, no latim ética. O termo etike, ele tem origem em ethos. A palavra etike tem origem em ethos, que significa costume, hábito. Então, aquilo que está relacionado ao costume, ao hábito, é o etike. Nós poderíamos dizer que significa o modo de ser, o caráter. Perfeito? Já a palavra moral, latim moralis, tem origem no termo mores, que também significa costume e hábito. Então você percebe que tanto a palavra ética como moral, na sua origem, elas possuem uma relação bem próxima, uma relação de significado bem próxima. Querem dizer basicamente a mesma coisa. Costume, hábito, modo de ser. Sendo que nós vamos ver mais à frente que é possível fazer, sim, algumas distinções no estudo mais moderno da ética. Ok? Vamos em frente. O que é a ética na filosofia? Falando em termos filosóficos, o que é ética? A ética é a parte da filosofia que reflete sobre a conduta humana, a teoria do comportamento moral das pessoas na sociedade. Ela busca a compreensão racional das ações ou atitudes dos homens e suas consequências, tanto consequências para si mesmo, como consequências para suas relações. Certo? Então, nós podemos dizer que a ética ela é uma disciplina filosófica, mas ela não é apenas isto. Vamos fazer aquela distinção, então, sobre ética e moral, Podemos distinguir agora sobre ética e moral. Embora os termos tenham o mesmo significado, etimologicamente falando, é possível estabelecer que a ética trata de princípios universais, enquanto que a moral está relacionada aos costumes e à cultura de um povo. O que quer dizer isso? Quer dizer que a ética ela tem um alcance amplo, universal, atemporal, ou seja, ela é válida para todos os povos, todas as culturas e em todas as épocas. Enquanto que a moral ela está mais restrita, porque ela está relacionada com o costume daquela sociedade, a cultura, o ambiente onde ela está inserida, o período histórico, certo? Então, nós podemos dizer que a moral ela pode estar embutida na ética. A ética ela tem uma ampliação maior e abrange as relações de moral em todos os povos. Então, por exemplo, quando se coloca o princípio da preservação da vida, a ética aborda o princípio da preservação da vida, que a vida é importante e que o ser humano tem direito à existência. Isto é válido tanto na época de Platão, na Grécia Antiga, como hoje no Brasil do século XXI e em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. Então, os valores éticos eles são imutáveis, os princípios são imutáveis, os valores defendidos são imutáveis. E a moral, ela, de certa forma, é relativa. O que é moral numa determinada cultura, em um determinado país, pode ser imoral no outro, e vice-versa. É preciso que a moral ela seja regulada pelos princípios universais da ética. Perfeito? Então a ética ela tem um alcance amplo, a moral tem um alcance mais restrito, porque ela está relacionada a determinado costume e cultura de um povo. Certo? Vamos em frente. Como nós poderíamos dividir o estudo da ética? Segundo os eticistas, aqueles que se especializam em estudar a ética. Bom, nós temos essa primeira linha, a ética empírica, ou moral descritiva. Ela é baseada na observação do processo moral e na tomada de decisões. Então, ela é descritiva. Ela descreve os fenômenos através da observação. Ela vai descrevendo como determinado povo estabelece os seus padrões morais
como eles aplicam esses padrões morais e qual foi o processo que levou aqueles padrões morais a serem estabelecidos. Então, a ética empírica, ela se preocupa muito mais em observar, descrever, relatar, certo? Os fenômenos morais. A ética normativa, como é? Diferente da ética empírica, ela está muito mais preocupada em estabelecer padrões, estabelecer princípios para comportamento, definir virtudes, definir vícios, as virtudes a serem seguidas, os vícios a serem evitados. Perfeito? Então a ética normativa está muito relacionada com as teorias de valor. E a ética analítica? Os eticistas analíticos, eles buscam questões, responder questões como, por exemplo, o que significa dizer que algo é bom? Qual é o fundamento para fazer uma observação ser verdadeira? Definir que uma observação é verdadeira, de que algo é bom. Ou seja, eles buscam explicar qual seria a origem dos valores, quais seriam os critérios para estabelecer esses valores e como é que esse processo acontece. E mais ainda, o que significa então dizer que algo é uma virtude? O que é a virtude? O que é o vício? O que são valores? Tudo isso é o campo de pesquisa dos analíticos. Eles querem responder cientificamente a origem dessas coisas. Tá? Então, é mais uma perspectiva ontológica da ética. Perfeito? Agora, todas essas três linhas, elas têm o valor como objeto de estudo. A teleologia é o estudo filosófico dos fins, do propósito, objetivo ou finalidade. Então, nós podemos dizer que a teleologia ela está mais aplicada à ética empírica e à ética analítica, já que elas querem entender por que alguma coisa é considerada valor por uma sociedade. O que define valor para uma sociedade? Enquanto a deontologia estuda o dever e a obrigação. É um tratado dos deveres da moral. Então a deontologia está mais ligada, ela é uma ferramenta utilizada na ética normativa, que é a ética que define o que se deve fazer. O que é preciso fazer? Qual é o comportamento esperado? Qual é o padrão de conduta ideal? Tá? Então a deontologia está ligada a essa ética normativa. Essas duas ferramentas, essas duas áreas, elas possuem os valores como seu objeto de estudo. O valor é objeto de estudo de ambas. Tá? Então vamos discutir então sobre valor. O que é valor? O valor é o grau de importância que atribuímos às coisas. Qual é a importância que damos a determinada coisa? Isto é, o valor atribuído a ela. A valoração da coisa. Valoração da coisa. Então veja bem, estas coisas podem ser bens. São bens, melhor dizendo. Que o bem é tudo aquilo que nós valorizamos, atribuindo valor. Essas coisas são bens. Esses bens eles podem ser imateriais e materiais. Tangíveis e intangíveis. Concretos ou abstratos. No estudo da ética, os valores abstratos eles têm um papel de destaque, eles têm uma importância muito grande. Tá? Então, um bem pode ser uma propriedade, pode ser um meio de produção, por exemplo. Pode ser um meio de locomoção, um veículo, isso é um bem, tá? Bem material. Mas pode ser também, o bem também pode ser a vida, por exemplo. Aí eu estou falando abstrato, a vida. A vida. A vida ela não é algo que eu possa mensurar, eu não posso medir, eu não posso pesar. É um conceito abstrato, mas é um conceito de extrema importância para a ética. Inclusive, a própria Escritura nos revela a vida como um bem importantíssimo, como um bem fundamental. Quando, por exemplo, você encontra a palavra do próprio Deus ao profeta Ezequiel dizendo que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele valoriza a vida de qualquer pessoa, inclusive daquele que pratica más obras. E o prazer do Senhor está em que o ímpio se arrependa e que ele viva. Percebe como a vida é um bem abstrato, mas de elevada importância?
Então veja só, Jesus também ensinou dizendo que a vida é mais importante do que o vestido, do que a roupa, do que o vestir. Então você percebe como a Bíblia coloca os bens imateriais como bens importantíssimos, fundamentais, né? Então, bem é tudo aquilo que nós valorizamos, aquilo que consideramos ter relevância para o ser e para a sociedade, ou seja, enquanto indivíduo, enquanto sociedade. Perfeito? Vamos em frente. O centro do ministério de Jesus estava, no centro desse ministério estava a anunciação do reino de Deus. O reino de Deus, ele traz esses bens, eternos, bens eternos, valores eternos, tá? E esse anúncio do reino de Deus, ele vem para inaugurar uma época escatológica, ou seja, uma época em que ensinos de Jesus e suas profecias apontavam para um futuro. Escatológico se refere ao estudo, à compreensão do futuro, né? Jesus apresentou a ética do reino de Deus, e o reino de Deus apontava para o que realmente devemos valorizar, ou seja, bens eternos, né? Jesus falou isso nas suas parábolas, Jesus falou isso nos seus discursos, né? E quando ele diz assim, que o nosso coração, né, o nosso tesouro, né, o nosso coração não deveria estar nas coisas aqui, o nosso tesouro não deveria estar nas coisas aqui. Ele fala sobre onde estiver o vosso tesouro está o vosso coração, está o vosso empenho, o vosso foco, né, o nosso foco. Então veja só, quando Jesus falou sobre isso, ele disse que, por exemplo, os bens temporais deveriam ser colocados em segundo plano. Ele disse que não esteja o vosso coração nos tesouros daqui desse mundo, nos recursos desse mundo, nos bens desse mundo. Veja, Jesus não estava necessariamente condenando estes bens. Ele não estava demonizando esses bens. O que ele estava dizendo é que nós deveríamos colocar esses bens no lugar onde eles devem estar, temporais, e ter valores como a santidade, como a justiça, como o amor, como bens eternos, onde o ladrão não rouba, onde a traça não consome, onde não acontece a desintegração, certo? A desintegração que o tempo traz. Então, perceba, a perspectiva que Jesus coloca sobre bens são bens imortais, são bens eternos e que estão numa perspectiva escatológica. Eles deveriam guiar a humanidade em todo esse processo até a conclusão do julgamento final, até o fim dos tempos. Perfeito? Falar um pouco sobre moral. Como percebemos antes, a moral é costume. De forma simplificada, eu posso dizer que a moral é costume de uma determinada sociedade. A moral cristã, ela amplia essa interpretação da lei e a internaliza. Foi isso que Cristo veio fazer. Ele não veio abolir a lei, ele não veio revogar a lei. A lei é a base moral judaica, né? Aqueles mandamentos recebidos por Moisés e que formam a base moral de toda a sociedade judaica. Mas ele veio revelar a dimensão dela, toda a dimensão dela. Então, perceba que a moral cristã é um estilo de vida padrão para o povo de Deus. E esse estilo de vida ele foi estabelecido a partir da ampliação de Cristo. Cristo fez a ampliação dessa moral judaica. Ele ampliou a moral judaica. Perfeito? Ele fez a ampliação. Então perceba, por exemplo, quando Jesus falou sobre o que a lei dizia a respeito da preservação da vida, quando a lei dizia não matarás, preservar a vida como um bem supremo, Jesus ampliou essa percepção porque ele foi além das consequências do ato em si. Para a moral judaica, as consequências só viriam se eu executasse de fato, chegasse a cometer o homicídio. Enquanto que na moral cristã, ampliada por Jesus a partir da lei, eu percebo que se eu tenho no meu coração potencial para cometer um assassinato, ou se eu desejo no meu coração eliminar aquela pessoa, acabar com a vida daquela pessoa, isto, na minha consciência diante de Deus, já me coloca como homicida. Eu já sou homicida.
Quando Jesus falou, por exemplo, sobre o adultério, para o judeu daquela época, o adultério ele só acontecia com a consequência do ato, né? Com a execução do ato do adultério. Para Jesus, não. Se eu observasse uma outra pessoa que não é a minha esposa e eu desejasse estar com ela, sexualmente falando, eu já tinha cometido o adultério. Então veja que Jesus internaliza a lei. Ele internaliza. Ela passa a ter não apenas consequências externas, mas principalmente consequências internas. Então Jesus estabelece um padrão, um estilo de vida que vai além do exterior, vai além do externo e que me coloca em um nível de observação do que é o bem e de preservação do bem além do que simplesmente a norma diz, né? Então eu vou além disso. Na verdade, a lei de Cristo vai sendo escrita na consciência, no interior. Perfeito? Em que pese existirem valores morais em uma pessoa, independente de suas crenças, estes valores existem por causa de um ser moral anterior a todas as coisas. Tá? O que está sendo dito aqui? Está sendo dito que se o homem ele tem naturalmente a capacidade de reconhecer o que é bom, o que é justo, o que é errado, né? Ou o que é injusto, se ele consegue fazer essas diferenciações, e você percebe muito na fala de qualquer pessoa, quando as pessoas dizem isso não é justo, não é verdade? Isto não está certo, isto não é correto. As pessoas não dizem, não fazem essas exclamações, independente das suas crenças ou de nem terem crenças, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que existe algo natural no ser humano. Mas a grande questão é, de onde vem essa naturalidade? De onde vem essa capacidade de reconhecer o que é justo e o que é certo? De onde vem isso? Para o cristão, isso vem de um ser moral anterior, ou seja, Deus. Deus criou o homem como um ser moral e responsável pelas suas ações. Na obra do escritor russo Dostoiévski, isso aparece como tema. Ele coloca isso no tema em um dos livros que talvez seja o mais conhecido dele, né? Os Irmãos Karamazov. Ele coloca essa questão de que se não existe um ser superior que estabeleceu o que é um padrão moral, então a minha moral depende unicamente de mim mesmo. Eu defino, eu estabeleço o que é moral e o que não é. Você não poderia definir isso para mim e nem eu para você. Eu não poderia estabelecer padrões para você. Por quê? Porque nós estamos na mesma condição humana. Então, se não há Deus, eu é quem determino o que é moral e o que não é. O que é certo e o que não é. O que eu posso fazer e o que não posso. Isso está apenas à mercê da minha própria consciência ou da minha própria avaliação do que é o bem e do que não é. Do que é virtude e do que não é virtude. Certo? Então, nesse tema de Dostoiévski, isso é bastante debatido e a resposta é que, ora, se existe a noção do que é moral, então essa noção foi estabelecida anteriormente. Existe um ser moral que estabeleceu esse padrão. Há um ser moral para estabelecer esse padrão. Perfeito? A harmonia interior se relaciona para alcançar a existência saudável entre as pessoas. A harmonia interior de quê? A harmonia interior dessa moral interna e externa. É preciso que haja uma combinação do que é moral na interpretação da lei judaica, do fato concreto e também do que acontece no meu interior, na minha consciência. A união entre a minha consciência interior e o fato concreto externo do que a lei determina, essas duas coisas juntas contribuem para uma existência saudável entre sociedade, entre pessoas, ao equilíbrio da sociedade. E este é o propósito divino com a moral. Por que o homem é um ser moral? Porque ele é responsável pelas suas ações. Ele responde pelas suas ações. Portanto, ele herdou isto. A humanidade herdou. É claro que nós entendemos que essa moralidade humana ela é afetada pelo pecado. Existe aí a influência da queda, a deturpação da moral humana. Mas é preciso reconhecer de que sim,
existe um padrão estabelecido por Deus e esse padrão ele foi dado aos seres humanos. Ele foi concedido ao ser humano. Perfeito? Tudo bem. E as virtudes? O que a gente pode falar sobre virtude? Qual é a origem da palavra virtude? Também vem da Grécia Antiga, o termo arete, e isso significa adaptação perfeita, excelência. O arete é como um exercício, né, que leva à excelência, que leva ao aperfeiçoamento do comportamento, da conduta humana. Você tem aí a figura da atleta superando desafios. Né? É justamente essa ideia grega do exercício para alcançar excelência. As virtudes são os hábitos que levam à excelência humana. Perfeito? Virtudes são os hábitos que levam à excelência humana. C.S. Lewis, ele dividia, né, melhor dizendo, em virtudes cardeais. Ele chamava estas virtudes as virtudes que todas as pessoas civilizadas reconhecem, o que nós estamos falando lá da questão de Dostoiévski, né, de que se existe uma noção do certo, do errado, do justo e injusto, isso é herdado por uma inteligência superior e anterior. Então essas virtudes cardeais inatas do ser humano. Ao passo que as teologais são aquelas que somente os cristãos conhecem. Por quê? Porque são reveladas pelas Escrituras e pela compreensão das Escrituras, a revelação das Escrituras. Certo? Nós poderíamos dizer que as virtudes cardeais são a prudência, temperança, justiça, fortaleza. Eu poderia citar outras, por exemplo, na filosofia de Aristóteles. Nós poderíamos citar a coragem. Para Aristóteles, a coragem ela só pode ser adquirida no enfrentamento ao medo. A coragem precisa ser adquirida no enfrentamento ao medo. Então, para Aristóteles, a virtude é algo prático. A virtude é prático. Ela não pode ser aprendida somente pela teoria. Ela é aprendida principalmente pela prática. Só se aprende a ser corajoso enfrentando situações de risco. Então, isso é um conceito interessante da filosofia de Aristóteles a respeito das virtudes. As virtudes são práticas. Outra ideia interessante de Aristóteles é que a virtude está no meio. Isto foi muito citado depois pelos filósofos estoicos romanos, mas nasce na filosofia de Aristóteles. O que ele quer dizer com a virtude está no meio? Vamos pegar a coragem, por exemplo. A coragem está entre o medo e a temeridade. O medo é justamente a ausência da coragem, né? É a conformidade com a situação, a apatia, a inércia, né? A dominação pelo medo. Isso é a covardia, a dominação pelo medo. A temeridade é a imprudência, é a precipitação. Tá? É o enfrentamento irracional do medo. Então a coragem estaria entre os dois. Na coragem não há ausência do medo, há o enfrentamento do medo. Porém, a coragem avalia os riscos e tenta minimizar esses riscos, entende? Então, a coragem ela está no meio entre a covardia e a temeridade. Ela não se coloca na inércia da covardia e também não se joga na imprudência, tá? na precipitação da temeridade. Perfeito? Então, veja, entre as virtudes teologais, nós podemos citar a fé, a esperança e o amor. Essas virtudes teologais elas são aprendidas pelo ser humano a partir da revelação da palavra. As Escrituras revelam, o Evangelho revela essas virtudes. Então elas não podem ser apreendidas pelo simples fato de termos a capacidade de refletirmos sobre as virtudes, sobre os valores, né, e sobre a ética em si. É preciso algo mais para alcançar as virtudes teologais. É preciso que haja a busca que vem através da fé. Então, a fé nasce a partir da compreensão das Escrituras e da revelação das Escrituras, assim como a esperança, resultado da fé, e também o amor, que é a fé em ação. Né? Então, veja, tudo isso é interessante entender do ponto de vista da virtude. Perfeito? Então, nós vamos aqui elencar esse alvo. Bom, em seguida,
nós temos, na continuação, alguns outros conceitos. A natureza da virtude, por exemplo, a virtude é uma disposição interior, tendenciosamente normal para o bem. Ela é a disposição mais básica e duradoura, penetrante e mais forte do que o motivo ou a intenção que está por trás de uma ação. O que quer dizer isso? Quer dizer que a virtude ela é movida simplesmente pelo desejo de alcançar o bem. Não existe nenhuma relação de investimento, de recompensa. É simplesmente o desejo de alcançar o bem. Essa é a natureza da virtude. Perfeito? Então a virtude é uma disposição interior. Tá? Isso é particularmente interessante porque hoje em dia existem muitas pessoas que utilizam, por exemplo, as redes sociais para divulgar seus atos de solidariedade porque querem construir uma boa imagem de si mesmos. Então o retorno é a construção dessa imagem. Assim como empresas fazem também isto, porque é um bom marketing para a empresa. Né? O fazer o bem é um bom investimento, mas esta não é a natureza da virtude, principalmente a virtude cristã. Então o que Jesus ensinou é que a mão direita não deve perceber o que a esquerda está fazendo, por exemplo, e que nós não deveríamos tocar as trombetas dos fariseus na hora de exercitar a solidariedade. Então veja que para Jesus o motivo da virtude é simplesmente alcançar o bem. E isso não depende, inclusive, daquela pessoa que é beneficiada. Então no ensinamento de Jesus, ele diz que a nossa motivação deve ser simplesmente ser como Deus. Ser como Deus em que sentido? Imitar as suas obras. Ter a generosidade do Pai, que faz a sua chuva vir sobre bons e maus, justos e injustos. Então a natureza da virtude não está ligada nem mesmo com o retorno que aquilo pode me proporcionar, nem também está relacionada com os méritos ou deméritos da pessoa que é beneficiada. Então, se eu exerço solidariedade, eu exerço essa virtude simplesmente com o objetivo de alcançar o bem maior, que é justamente o bem-estar do próximo, né? A ajuda ao próximo. Muito bem. Então, podemos concluir dizendo que o objetivo dessa lição é muito mais estabelecer o alvo, aquilo que devemos fazer como cristãos, certo? Os cristãos devem ser reconhecidos pelo que fazem, não pelo que não fazem. Então, na verdade, o objetivo é muito mais estabelecer alvos a serem alcançados, o que precisamos fazer para viver a ética cristã, né? Do que as ações que devemos evitar. Claro, existem muitas ações que Jesus nos ensinou que devemos evitar. Perfeito? Mas a ênfase maior está no que podemos fazer, no que podemos produzir através da ética cristã. Perfeito? Nós temos aqui, como uma verdade prática, esse texto que diz que a ética cristã é fundamentada na racionalidade cerebral, na essência das virtudes do coração e na renúncia da cruz. Certo? É um ponto para reflexão. As virtudes do coração, porque são aquelas ensinadas por Jesus, internalizadas na consciência. Né? Então não é simplesmente o que a lei exterioriza, mas o que eu me proponho dentro da minha consciência, o que me proponho dentro do meu coração a fazer. A motivação que está dentro do coração e depois chega ao exterior. Primeiro nasce no interior para depois chegar ao exterior. A renúncia da cruz, porque a ética cristã nos chama para a renúncia do egocentrismo. Tá? Deixar, como nas palavras de Paulo, de pensar naquilo que é exclusivamente meu e passar a reparar naquilo que é necessidade do outro. Entendendo que a necessidade do outro ela vai refletir também em mim, porque nós vivemos em sociedade. Certo? Então, essa renúncia de si mesmo, a renúncia das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos, e colocando isso de acordo com o padrão proposto como estilo de vida por Jesus. Adotar o estilo de vida com Jesus implica em renunciar a si mesmo, em renunciar ao egocentrismo. Ok? Agora, uma observação importante a se fazer a ética cristã está fundamentada na racionalidade cerebral, sim. Porém, diferentemente da ética filosófica comum, nós podemos dizer que a racionalidade aqui ela é utilizada para compreender
que para alcançar o objetivo da ética cristã, o estilo de vida proposto com Jesus, eu preciso da ajuda sobrenatural do Espírito Santo. Então a racionalidade, ela me leva a isso aqui. Eu entendo que não é só pela minha razão, mas é pela busca e pela intervenção do Espírito Santo para que eu possa viver essa ética cristã. Ok? Então Deus abençoe os irmãos. Espero que tenha ajudado aí na compreensão dessa lição. E aguardo vocês na próxima, se Deus assim permitir. Deus abençoe a todos.